Então, hoje, nós vamos falar de escoamento transiente em condutos forçados. Claro que uma visão bem simplificada, em âmbito de graduação, a gente não aprofunda muito os cálculos de um transiente. Em uma tubulação, mas eu quero mostrar para vocês aqui o que é esse fenômeno, né, e como ele acontece, como a gente pode evitá-lo em nossos projetos aí de adutoras que vocês possam vir a fazer, né? Então, o cálculo do transiente ele é super importante porque ele é um plus nos projetos. Ele já foi muito negligenciado, hoje já não é tanto, né? Ainda bem, mas assim é um cálculo bem mais complexo do que o que a gente está acostumado, né? Diferentemente do regime permanente, o cálculo é bem mais complexo e muitas vezes, né, deixa de ser calculado por conta dessa complexidade. E hoje, né, atualmente a gente não tem mais essa desculpa de não conseguir calcular e transiente por conta da complexidade. Uma vez que nós temos aí o advento dos softwares computacionais que conseguem nos dar esse apoio. Muito bem, obrigada. Então, nós vamos ver aqui como faremos, né, para vamos entender o que é esse fenômeno do transiente e o que for possível, faremos o que for possível para evitar nas nossas instalações. O escoamento transiente em si, ele obedece a 4 questionamentos, né? O que é o escoamento transiente é o primeiro deles. Então, o escoamento transiente é aquele escoamento onde apresenta variação das propriedades hidráulicas do tempo. E essas propriedades hidráulicas no tempo são as propriedades que nós estamos acostumados aqui a manter constante, né? Vazão e altura e, né, perda de carga. Vou colocar a perda de carga aqui que nós estamos mais acostumados. Vazão e perda de carga aí e carga de pressão também, né? Nós temos aí os termos da equação de Bernoulli, todos dependentes de alguma forma de alguns desses parâmetros, e nós, até então, quando a gente trabalhou apenas com escoamento permanente, vazão era constante, a perda de carga era conhecida, né? No máximo a gente tinha ali uma vazão em marcha saindo da tubulação, mas também conhecida, e o P sobre gama também é conhecido, né, todo o seu comportamento. Então, assim, em cada seção, nós tínhamos esses parâmetros muito bem definidos para qualquer intervalo de tempo. No escoamento permanente, isso não acontece mais. Agora, esses parâmetros eles vão variar, né, em milésimos de segundo. Então, qualquer derivada parcial de alguns desses parâmetros em relação ao tempo vai ser diferente de zero, tá? Vai ser diferente de zero. Então, nós temos que entender aí o que é que vai acontecer agora com essa novidade aí, dessa variação desses parâmetros. Como ocorre o transiente, né? De que forma que ocorre esse fenômeno? Então, qualquer perturbação que seja gerada na água durante aí uma mudança nas condições de fluxo estacionárias, essas condições de fluxo estacionárias nada mais são do que o nosso escoamento permanente, né? O escoamento que a gente está acostumado a trabalhar o tempo inteiro. Então, qualquer perturbação no escoamento permanente vai iniciar uma sequência de pressões no sistema de abastecimento. Então, as pressões elas vão começar a variar, né, loucamente e aí, através de qualquer perturbação. Então, quando começa a haver a variação dessas pressões no sistema de abastecimento, aí ocorre o que a gente chama de transiente hidráulico. Ele é causado aí, né? Ele é originado por mudanças ou ações que afetem os dispositivos hidráulicos. Essas mudanças elas podem ser uma partida ou um desligamento muito abrupto de uma bomba, abertura ou fechamento também abrupto de válvulas, né? Válvula de retenção, entre outros. Então, qualquer fator que intervenha, né, e cause uma interrupção do escoamento
que varia aí com o que a gente está acostumado a ter, né, vai acabar gerando, causando aí o transiente hidráulico. E o que fazer, né, para proteger a nossa tubulação? Analisar o transiente da medida que ele está acontecendo. Ele vai ter ali alguns formatos e procurar procurar o melhor dispositivo de proteção possível. Nós temos alguns dispositivos de proteção para o transiente hidráulico, né? E aí são diversos, na verdade, e cabe a nós, projetistas do sistema de abastecimento, escolher e adequar o melhor dispositivo possível para o nosso problema. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje, conhecer esses dispositivos e ver qual dispositivo serve aí para resolver o problema que nós temos, tá? Então, basicamente, isso é a introdução que eu queria dar para vocês do que é o escoamento, né? E o que fazer para evitá-lo, ok? O mecanismo do fenômeno, se a gente for observar, ele qualitativamente, ele não é difícil de entender. Eu trouxe aqui essa imagem para que a gente possa visualizar de tal forma que fique compreensível. Então, aqui tem uma tubulação que a água sai do reservatório e no meio dessa tubulação, né, a jusante dessa tubulação, tem-se um registro. Esse registro, ele fica aberto durante parte do escoamento, até que chega um ponto em que ele vai ser fechado. Então, na hora que fecha, na hora que esse registro é fechado, e aí aqui está um zoom, né? Na hora que o registro ele embarreira, ele cria-se uma barreira física aqui, o escoamento, as camadas aqui são as diversas camadas de água, tá? Camada 1, 2, 3, 4, 5, até a camada N aqui, digamos, o número de camadas que vinham no escoamento. Na hora que eu paro, que eu restringo o deslocamento, a camada 1, que é a camada que estava imediatamente antes do registro, ela vai de uma velocidade igual a V para uma velocidade V igual a zero. Ela vai parar. Ela vai parar e vai se chocar contra o aparato aí em forma de registro. E aí, as outras camadas que vinham logo após dela, a camada 2, a 3, a 4, a 5, etc., vão se chocar contra ela e vão aplicar uma pressão sobre essa camada que até então tinha uma velocidade e agora ela é igual a zero. E assim sucessivamente. As camadas elas vão parando, vão chegando na zona que está parada e vão também se igualando aí, né? Tendo a sua velocidade igualada igual a zero. Até que vai acontecer o fenômeno em que a pressão que as camadas que vêm, quando aplicadas, né, nas camadas que estão paradas, vai inverter o sentido do escoamento. E aí, ao invés do escoamento parar, parte dele vai voltar aí no sentido contrário ao escoamento original, criando o que se chama de onda de depressão. Então, dentro da tubulação, a gente tinha aqui uma onda de água vindo, e aí ela vem, chega aqui no registro, né, cria-se uma zona de pressão e acaba que esse escoamento ele vai sofrer aqui a inversão do sentido, tendendo aí a voltar para o reservatório. Só que aqui no reservatório nós temos uma inércia muito grande, nós temos uma trava muito grande, que essa água que volta, ela não é capaz de emergir de volta ao reservatório. Então, ela vai ficar transitando aqui entre o trecho completo, né? Vai ficar fazendo uma onda, vai se criar uma onda aqui de pressão, né? Uma onda de depressão, até que se normalize o escoamento, até que se retome o regime permanente, ou até que se chegue à inércia total, né? Até que pare, até que a velocidade seja igual a zero durante todo o comprimento L da tubulação. Então, isso acontece de forma bem rápida, né, em segundos, questão de segundos, e de uma forma bem brusca também, dentro dessa tubulação. E os nossos materiais, eles não são projetados para tanto, né, eles são projetados para escoar
uma tubulação com uma certa pressão, com uma certa velocidade, e não para que esteja acontecendo ali um movimento, né, uma criação de ondas ali no seu interior, ok? E aí vamos ver agora aqui quais são, né, os problemas que isso vai causar. Então, o tempo da sobrepressão da primeira lâmina da água, onde o V é igual a 0, né, que é a nossa camada 1 da figura anterior, ele é chamado de fase e ele é dado pela equação, né, 2L dividido por A, onde L é o comprimento da tubulação, né, que é o comprimento do tubo, e A é a celeridade do escoamento. Celeridade do escoamento, que nada mais é do que a velocidade de propagação da onda de depressão dentro da tubulação. Então, a fase, né, ou período de canalização aí do transiente, ele é dado por 2L dividido, 2 vezes o comprimento do tubo dividido pela celeridade, tá? Isso aí é o tempo que leva desde a primeira sobrepressão lá na primeira lâmina até que se restabeleça o escoamento. A propagação da onda no tubo, eu trouxe aqui uma sequência de gráficos só para que vocês visualizem de forma, né, mais clara como acontece. Então, a gente tem uma válvula ou um registro, essa parte mais maiorzinha aqui, né, mais gordinha, é o que a gente chama de volume de controle, tá? O volume de controle nada mais é do que um pedaço da nossa tubulação que nós vamos analisar para estudar, tá? Esse volume, então, por isso que ele está aí destacado de forma maior. E aí a gente tinha aqui uma velocidade V igual a V0, né? Uma velocidade inicial no escoamento. E, de repente, fechamos essa válvula, tá? Assim que a gente fecha a válvula, a velocidade aqui próxima à válvula, ela fica nula, né? Ela passa a ser igual a 0. Então, todas as camadas aqui vão parando até que, de repente, todo o nosso escoamento esteja com a velocidade nula, ok? E aí, com isso, quando todo o escoamento passa a ter a velocidade nula, ele vai se inverter. Então, o escoamento, ele vai, né, a onda de depressão, ela vai se inverter e vai começar a se propagar no sentido contrário ao do escoamento original, com a velocidade menos V0, né? Menos a velocidade original. Até que toda a tubulação vai estar submetida à onda de depressão vindo no sentido contrário. Então, a água, ela vinha, né? Dentro da nossa tubulação, ela vinha, parou e fez a curva, né? Então, isso aqui acontece em centésimos de segundos, tá? Então, esse processo é muito rápido. Então, estaciona e aí cria-se a onda de sobrepressão, onde o escoamento vai acontecer na forma contrária à da velocidade original. E aí vai chegar ao ponto em que o fluido vai voltar a estacionar, né? Vai voltar a ter toda a sua velocidade igual a 0, para que se retome, então, a velocidade original no sentido primário do escoamento. E aí fica nesse ciclo, né, eternamente aí até que se passe o efeito do transiente de velocidade positiva e velocidade negativa aí no sentido do escoamento a todo momento, tá? Até que se estabeleça aí uma permanência, né, logo após o regime do escoamento. Então, se eu trouxer isso aqui em gráficos, né, aqui é o gráfico da perda de carga, ele vai ficar oscilando entre o valor positivo e o valor negativo, por conta da oscilação da velocidade, que é a mesma. E se a gente considerar a energia cinética, né, a perda de carga com o acúmulo aqui da energia cinética, nós vamos ter aí uma variação, né, linear da velocidade, porque ela sai de 0 até V0. Então, a nossa velocidade, ela varia linearmente. Então, o nosso problema, ele é um problema cíclico, né? A onda, ela fica indo e voltando, então ele é um movimento harmônico, visto como uma onda. Então, a gente tem que ver a amplitude da onda, né? Que é 4L sobre A,
4 vezes o comprimento, dividido pela celeridade, que é o tempo da onda ir e voltar, né? Então, aqui, o tempo que a gente está acostumado, a gente viu lá, a fase, ele é 2L sobre a celeridade. Então, 2L sobre a celeridade é a fase para ela ir de onde parou para o início, e aí ela tem que voltar. Então, a amplitude total do movimento é de 4L sobre A. Então, a gente tem que ter essa diferenciação, né? Então, a amplitude fica de 4L sobre a perda de carga ela vai do seu valor positivo ao negativo, né? Passando ali pelo nulo. E quando a gente considera a carga cinética, a carga de energia cinética, nós temos aí a linearidade dessas variações, porque a velocidade ela sai de um valor, V0, vai para o zero e depois volta aí para o menos V0. Então, nós temos a velocidade variando aí de forma linear, por isso que quando a gente considera, né, a carga, a energia cinética, para estudar o fenômeno do transiente, fica de forma linear. Então, a complexidade do problema, ela realmente é bem maior. A celeridade, por sua vez, ela é calculada segundo a fórmula de Halliwell, né? Essa fórmula é bem antiga, e ela depende de alguns parâmetros, tá? O parâmetro K, que é esse aqui, que aparece no numerador e aparece bem aqui, ele é o parâmetro, né? Ele é o modo de elasticidade volumétrica do fluido. Então, vai depender de qual fluido nós estamos escoando e de quão elástico ele é. O parâmetro ρ é a massa específica do fluido, né? Então, depende também do material. O E, aqui, é o modo de elasticidade de Young do material, tá? Então, isso aqui é o modo de elasticidade do material, que nós também conhecemos. Nós temos aí aço, PVC, ferro fundido e etc. E o parâmetro Psi, que é esse daqui, ele é um parâmetro adimensional, que é função das características da tubulação, como elasticidade, espessura da parede do tubo, a ancoragem da canalização e a deformação, e também é função do fluido, né, da compressibilidade do fluido, da presença ou não de ar. Esse parâmetro Psi, ele é tabelado, tá? Eu trouxe aqui a tabela para vocês, só para vocês verem como ele é calculado, né? Para condutos rígidos, ele é igual a 0, e para condutos elásticos, de acordo com algumas condições de contorno, ele vai mudar aqui, né, a fórmula de calcular, ok? Onde D aqui vai ser o diâmetro, é a espessura da parede, ok? Então, nós temos aí essas expressões do Psi para que a gente possa calcular o valor da celeridade. Então, depende da elasticidade do tubo, depende da elasticidade do fluido e da massa específica do fluido também, tá? Esse é o cálculo da celeridade que nós vamos ter aí para encontrar nos nossos problemas. O transiente hidráulico, ele é regido por duas equações, tá? Duas equações em forma diferencial, né? São duas equações que nós já conhecemos, mas que, para a gente descrever esse fenômeno no fluido, elas vão ter que ser escritas de forma diferencial. A primeira delas é a equação da continuidade, que a gente conhece da seguinte forma: vazão é igual a velocidade vezes a área, tá? A área da seção do tubo. Então, em formato diferencial, essa equação ela fica escrita desse formato: derivada parcial da carga, né, em relação ao tempo, mais esse coeficiente aqui, que é função da celeridade, da gravidade e da área da seção transversal do tubo, vezes a derivada parcial da vazão em relação ao espaço, tá? A derivada da carga em relação ao tempo, nós chamamos de variação do fluxo de massa. E a variação da vazão em relação ao espaço, ao x, nós chamamos de variação de massa, ok? Então, nós temos uma variação de fluxo, de fluxo de massa e de massa acontecendo, né, gradativamente no escoamento. E temos também a equação da quantidade de movimento, que a equação da quantidade de movimento, ela deriva da segunda equação de Newton, né, que força é massa vezes aceleração,
Então, nós temos aí a expressão da quantidade de movimento descrita para o transiente hidráulico, onde a derivada da vazão em relação ao tempo é a variação da aceleração do movimento. Então, nós temos aqui o parâmetro gravidade vezes área do tubo, ΔH, derivada parcial da carga em relação ao espaço, é a variação do gradiente de pressão, né? E esse termo aqui que envolve o fator de atrito, vazão e módulo da vazão, 2 vezes o diâmetro vezes a área, são os efeitos decorrentes aí da dissipação de energia, né? O fator de atrito ele é o fator que representa a dissipação de energia entre o fluido e a tubulação. Então, é representado aí por esse termo. Então, o transiente hidráulico ele é regido por essas duas equações. Como vocês podem ver, são equações diferenciais parciais, né? Então, são equações que exigem uma metodologia numérica para sua resolução. E a solução numérica para essas equações, nós chamamos de equações características, e elas são dadas da seguinte forma, tá? Nós vamos ter a equação característica positiva e a equação característica negativa para esse problema. Essas equações características, elas decorrem aí do método das características, que é um método numérico aplicado para que a gente possa resolver problemas de transiente hidráulico, ok? Então, aqui eu chamei o B, né, de A sobre GA, e o R, tá? O parâmetro R de F vezes a celeridade, dividido por 2 vezes o G, vezes o diâmetro, vezes o A ao quadrado, ok? Então, quando a derivada aqui dx dt foi igual a equação utilizada é a positiva. Quando for igual a menos a equação utilizada, né, é a negativa. Então, nós temos aí a representação gráfica, né, dessas equações em um sistema onde a gente monta toda uma malha para a aplicação do método e nós temos as condições de contorno para que essas equações sejam aplicadas, né? Vai desde uma seção interna, que são esses pontinhos aqui em branco, passando por um reservatório de nível constante a montante, que são esses pontos pretos pintados, reservatório de nível constante, a jusante, que são os triângulos vazios aqui, e nós temos aí nós de consumo e demanda, que são os quadradinhos aqui embaixo da malha, tá? E válvulas ajusantes. Então, nós temos aí essas 5 condições de contorno que nós podemos aplicar aí nas equações para que a gente descubra o comportamento do fluido dentro da tubulação. Então, é bem complexo mesmo, não é um problema super trivial. Por isso, né, por essa complexidade, negligenciou-se por tanto tempo o estudo do transiente, né? Mas a gente não pode deixar ele de lado, não pode ignorar a causa do transiente hidráulico, porque as ameaças causadas por transiente, juntamente com o alto custo de energia, a escassez de água, o vazamento contínuo em tubulações e frustração dos clientes são os principais problemas enfrentados nos sistemas de água brasileiros. Então, quando a gente tem efeitos de transiente, né, problemas causados por transiente, em sistemas de adução de grande porte para sistemas de abastecimento e também em sistemas de rede de distribuição, os prejuízos causados por esse tipo de problemas são significativos, porque isso causa danos na tubulação e inutiliza a tubulação, inutiliza o material. Então, faz com que a gente não consiga aproveitar esse material para mais nada e acabe tendo que substituir toda uma tubulação, né, todo um trecho de tubulação onde ele veio aí a ruptura. Então, isso causa prejuízos financeiros que, se não for previsto, acaba estourando aí, né, orçamentos e tudo por conta dessas manutenções exacerbadas. Então, a intenção, a ideia, né, o objetivo é sempre proteger as tubulações para que não haja o transiente no seu interior, porque os tubos comerciais que nós temos não foram projetados em momento nenhum para essa variação de pressão interna. Ele é projetado para uma pressão máxima. Então, quando há esse excesso de pressão, seja ela positiva ou negativa, vai acabar danificando a tubulação, que não foi projetada para isso, então ela pode
chegar a estourar, ou então, né, se a pressão for negativa, ela vai criar um vácuo ali, ela vai simplesmente colar uma face na outra, gerando aí, né, causando a inutilização de um trecho. A esse fenômeno que inutiliza as nossas tubulações, nós damos o nome de golpe de Ariete, tá? O golpe de Ariete ou Ariete é um choque violento que se produz sobre as paredes de um conduto forçado quando o movimento do líquido é modificado bruscamente. Então, o movimento do líquido, ele é modificado bruscamente através aí das variações internas de pressões. É exatamente aquilo que eu falei. Então, a tubulação, ela é projetada para suportar até um certo valor de pressão. Então, quando eu extrapolo esse meu valor de pressão, quando eu ultrapasso o limite da tubulação, acaba aí que ela pode não resistir, né, a esse choque violento, e aí acaba dando aí alguns probleminhas, né, na tubulação. Então, ele designa, né, o golpe de Ariete designa as variações de pressão que são decorrentes das variações de vazão. A variação de vazão, por sua vez, ela é decorrente da variação da velocidade. A velocidade está variando dentro do tubo. Ela vai de um valor inicial, chega a zero e vai até o negativo do valor inicial novamente. Então, essa variação de velocidade gera uma variação na vazão, que vai gerar, então, variações na pressão, né? E essa variação de velocidade, ela é causada por alguma perturbação, seja ela voluntária ou involuntária, que se imponha ao fluxo de líquidos em condutos. O conduto estava escoando o líquido normalmente, de repente, não pôde mais escoar, né, por conta aí da interrupção. Essa interrupção ela pode ser voluntária, como o fechamento de uma válvula ou de um registro, ou ela pode ser involuntária, como, por exemplo, a interrupção da energia do bombeamento. Então, quando faltou energia, a bomba para de uma vez e aí há a interrupção do bombeamento também. Então, essa interrupção pode ser voluntária ou involuntária, tá? As causas do golpe de Ariete são diversas. Então, nós temos aí diversas causas a esse golpe, né? Eu vou comentar aqui algumas com vocês. A primeira delas são as operações de abertura e fechamento de válvulas, a partida e a parada de bombas e turbinas, tanto de forma voluntária quanto involuntária, né? Quando se relacionei com a parada, né? A parada pode ser voluntária ou involuntária. A variação rápida da altura da água de um rio ou de um canal pela abertura do fechamento das comportas. Então, quando a gente abre as comportas de uma vez ou fecha comportas, né, de forma rápida, sem controle gradual, isso causa uma variação rápida na altura d'água e cria uma onda no transiente, né, uma onda no escoamento, apesar de que aqui o escoamento é de superfície livre. Variação rápida também na altura d'água de um rio ou esgoto, por conta de fortes chuvas ou tempestades. E falhas mecânicas nos dispositivos de proteção e controle. Então, a gente ainda pode, né, na pior das hipóteses, instalar dispositivos de proteção e controle e ainda assim esses dispositivos falharem e o golpe acontecer da mesma forma. E ainda falha o colapso de barragens, né? Uma barragem estourou, né? E aí liberou mais fluxo do que o previsto, do que a vazão que deveria ser regularizada para dentro de uma tubulação. E aí essa onda de fluxo vai vir com uma velocidade muito maior do que o que é comportado e vai acabar gerando aí essa onda de pressão dentro da tubulação, ok? Então, quanto às manobras de fechamento de válvulas e registros, que é uma das causas mais comuns para que aconteça o golpe de Ariete, a gente pode classificar, né,
o nosso tipo de fechamento quanto a duração dessas manobras, tá? Então, o tempo de fechamento da válvula ou do registro, ele é um fator muito importante. Porque se o fechamento for muito rápido, se esse fechamento acontecer de forma muito rápida, o registro ele vai estar completamente fechado antes da atuação da onda de depressão. Então, antes da onda voltar, o registro já vai estar fechado. Então, esse efeito vai ser potencializado. Se o fechamento da válvula for lento, né, for fechado lentamente, aí existe um tempo para que a onda de depressão ela atue totalmente na tubulação e aí a gente consegue amenizar um pouco o efeito do golpe, tá? Então, varia tanto se há ou não o fechamento e se o fechamento ele acontece de forma rápida ou de forma lenta também. No caso da manobra rápida, né, o tempo de fechamento do registro ele é classificado como manobra rápida quando o tempo de fechamento do registro ele é menor do que a fase, ou seja, é menor do que 2 vezes o comprimento sobre a celeridade. Isso aqui é a equação da fase lá, né, ou do período de canalização. Se o tempo de fechamento for maior do que a fase, aí a gente tem o que nós chamamos de manobra lenta, e com isso nós vamos conseguir atenuar um pouco o efeito do transiente. Então, a gente precisa calcular, quando isso acontece, né, quando acontece o fechamento de uma válvula, a sobrepressão máxima. O que seria essa sobrepressão máxima? É a diferença, não é nem a diferença, é como se fosse o excesso de pressão aplicada aqui na tubulação. Aplicada à tubulação. Essa sobrepressão, ela vai aparecer por conta do golpe, tá? Ela aparece por conta do golpe de Ariete. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que saber qual é o valor dessa sobrepressão para que a gente possa prevenir a tubulação caso ela aconteça. Então, se o fechamento da válvula for rápido, essa sobrepressão ela é calculada pela seguinte equação: celeridade do escoamento vezes a velocidade média dividido pela gravidade, tá? Então, o gráfico, né, da variação aqui da pressão, quando a gente tem um fechamento rápido, ele vem linear e passa aí a se estabilizar mais próximo da extremidade. Quando a gente tem um fechamento lento, a equação ela é dada por 2 vezes o comprimento, vezes a velocidade média, dividido pela gravidade, vezes o tempo de fechamento. Então, o tempo de fechamento aqui ele vai intervir. Quanto mais lento for, né, quanto maior a duração aí desse nosso tempo de fechamento da válvula, menor vai ser a sobrepressão que vai atuar ali na tubulação. Então, a variação do efeito para o fechamento lento da válvula, ela é linear. Então, a gente consegue prever melhor e consegue adaptar melhor, atenuando, então, assim, a severidade do golpe, né? Então, quanto mais lento for o fechamento, mais fácil vai ser de contornar e de manobrar aí o golpe de Ariete, tá? Então, menor vai ser a sobrepressão gerada na tubulação. Então, esse aumento de pressão aí, ele vem aí por conta ele é a pressão a mais que a tubulação vai sofrer por conta do golpe, por conta do fechamento da válvula, do fechamento do registro, tá? Aqui eu trouxe algumas ilustrações para vocês verem as consequências do golpe de Ariete em tubulações reais, né? O que é que acontece de fato, desde o esmagamento de tubulações, né? Quando ela está submetida aqui às subpressões, passando aí pelo estouramento de canos. Então, a gente tem uma sobrepressão muito grande, e aí essa tubulação, ela estourou. E nós temos aqui os efeitos que esse golpe, né, são do golpe quando é aplicado na bomba, tá? Então, aqui tá
a bomba destruída, né, por dentro, por conta do efeito do golpe, e ali em cima o efeito nas tubulações. Ok? Aí eu trouxe aqui 2 vídeos para vocês verem como a severidade desse golpe, ela é realmente bem intensa, tá? São 2 ensaios, né, de laboratórios, que nesse primeiro vai ser possível visualizar a velocidade da onda e aqui o efeito que o golpe, que esse choque causa ao exterior da tubulação. Vamos lá. Get up. 4, kick up. Whoa, you motherfucker. I got that on film, you know. Então a gente pode ver aí, né, a severidade do golpe, como ele realmente acontece de forma bem brusca e se a tubulação não tiver resistência, acaba realmente indo ao colapso, tá? Então, assim, os transientes em bombas, tá? Eles acontecem por conta do desligamento abrupto da bomba. Então, esse desligamento repentino normalmente é decorrência de uma falha de energia, né, de uma falha do fornecimento da energia aí para a alimentação da bomba. Então, é importante a gente entender algumas coisas, tá? É importante a gente entender como é o funcionamento da bomba fora da região de trabalho, tá? Como o fechamento de uma válvula concomitantemente com a falha no fornecimento de energia afeta os cálculos e como esses cálculos eles vão ser modificados no caso aí de sistemas de bombeamentos complexos, né? Quando a gente tem associações de bombas em série e em paralelo. Então, os eventos que acontecem na tubulação após uma parada súbita da bomba, eles seguem a seguinte ordem, né? Primeiro vai faltar energia, depois da falta de energia, nós temos aí a queda da pressão e, por consequência, a queda também da vazão. Isso vai gerar uma desaceleração do escoamento na linha de recalque, o escoamento ele vai ficar mais lento até que a vazão na bomba ela vai totalmente a zero, né? E isso acontece por conta aí da instalação da válvula de retenção, que impede que o escoamento retorne para a tubulação. Então, para que isso não aconteça, né, para que o golpe não cause prejuízos à nossa tubulação, nós precisamos aplicar ali mecanismos de proteção contra o golpe de arete, tá? Esses mecanismos de proteção, eles vão desde a dispositivos construídos e podem ser também, né, consideradas algumas manobras de funcionamento
podem ser consideradas como proteção contra o golpe. Por exemplo, sempre que for necessário se fazer uma manobra em uma válvula, fazer no maior tempo possível, né, para que ela seja lenta o suficiente para não afetar o dispositivo, evitar paradas bruscas em funcionamento de bomba, né, manter sempre ali um dispositivo de energia que garanta o fornecimento se a rede elétrica falhar, como um gerador, por exemplo, diminuir as velocidades de escoamento, né, limitando as velocidades de escoamento por diâmetro, para que a gente possa controlar melhor essas variações de vazão e pressão, e assim sucessivamente. O que a gente vai focar aqui hoje é nos dispositivos de proteção mesmo, né, nos mecanismos que a gente pode instalar no decorrer do recalque, para que a tubulação ela fique protegida contra o golpe de ariete. Então, esses dispositivos que nós vamos instalar, eles podem eliminar ou podem simplesmente atenuar o golpe. Então, a eliminação, né, o golpe de ariete, hidraulicamente falando, ele acontece quando a gente vai ter um escoamento aqui de um reservatório para outro, né, digamos assim, e aí a gente tem aqui o nível da água dos reservatórios. E aí, entre o nível da água, nós temos aí uma linha piezométrica, né, do escoamento. A linha piezométrica do escoamento, ela nem pode cruzar a linha da carga de pressão máxima, né, que nós vamos ter aqui, a linha de pressão máxima, e nem pode ultrapassar aqui a linha de pressão mínima da tubulação. Então, se a linha piezométrica do escoamento cruzar a linha de pressão máxima em algum trecho ou a linha de pressão mínima em algum trecho, vai acontecer o golpe de ariete. Então, se cruza a máxima, acontece aí um problema de sobrepressão. Se cruza a mínima, acontece um problema de subpressão. Então, os dispositivos, eles podem eliminar esse problema, tipo, vai garantir que a linha piezométrica não cruze mais essas linhas de pressão, ou pode simplesmente amenizar, né? Pode simplesmente dar uma atenuada aí para que o efeito seja suportável pelo material da tubulação. Então, o custo desses elementos é muito alto, né? Um alto custo de instalação fora custo de manutenção. Então, realmente pesa muito, né, quando se vai instalar um dispositivo de proteção desse, a questão do custo, porque realmente é um custo muito elevado. E não existe um dispositivo padrão. Não existe um único dispositivo que sirva para todos os problemas. Então, cada problema é único e ele deve ser analisado com a utilização de um ou mais dispositivos. Às vezes, uma adutora gigantesca só precisa de um único dispositivo de proteção. Às vezes, um trecho bem menor precisa ali de uma associação de 2 ou mais, né, até mais, dispositivos de proteção por conta das condições topográficas. Então, nós temos aí, né, essa variação acontecendo. Cada projeto, ele é único, como tudo na engenharia, né? Cada projeto ele deve ser único e a gente não tem um único dispositivo padrão para gerenciar todo esse processo. Então, a gente tem que olhar mesmo, estudar o caso a fundo para que a gente possa escolher qual o melhor dispositivo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui quais são essas formas que nós temos, né, para reduzir aí o efeito ou amenizar o golpe de ariete. Primeira coisa que a gente pode fazer é reduzir a celeridade, tá? A celeridade, como já foi dito, ela é a velocidade de propagação da onda. Então, quanto menor for essa velocidade, menos intenso vai ser o golpe. Então, a gente pode reduzir a celeridade através de duas práticas convencionais. A escolha de um conduto com um diâmetro maior e com paredes muito elásticas, né? Quanto maior a elasticidade da parede do conduto, mais ele vai se deformar com os impactos da pressão interna. Então, menos efeitos ele vai sofrer. E quanto maior o diâmetro, menor é a perda de carga, que por sua vez é dependente da celeridade, tá? Aqui é a variação da perda de carga com a variação
da velocidade, aí em função, ó, da celeridade da ação, da aceleração da gravidade. Ou a gente pode injetar, né, pequenas bolhas de ar no escoamento, para que reduza-se também essa aceleração. Lembrando que essas pequenas bolhas, elas devem ser injetadas após a bomba, né, para evitar aí que ocorra a cavitação. Então, a medida mais prática e mais segura para se reduzir a celeridade é aumentar o diâmetro ou escolher um material mais elástico. Mas nós sabemos que materiais mais elásticos, né, quanto mais deformável for o tubo, mais caro ele é também. Então, já entra aí na função do custo. Então, nós temos um dispositivo de proteção chamado de volantes de inércia. O que são os volantes de inércia, tá? Os volantes de inércia, eles são dispositivos que atuam na proteção contra as depressões, ou seja, contra as pressões negativas, contra subpressões, tá? Devido aí à influência, né, de parada no golpe. Ao se incorporar um volante de inércia no conjunto motor-bomba, ele é um disco, é redondo com alta inércia, e aí essa alta inércia ela vai retardar a perda de rotação da bomba, reduzindo assim, né, aumentando assim o tempo de parada do conjunto e, consequentemente, diminuindo a intensidade do golpe. O volante de inércia, ele não zera o golpe, ele apenas atenua, né? Então, ele não elimina, ele vai só atenuar. Então, quando a gente diminui a intensidade do golpe pelo aumento do tempo de rotação, de forma indireta, aí as sobrepressões também vão ser atenuadas, mas ele protege mesmo contra as subpressões, tá? E aqui são ilustrações dos volantes de inércia, né? Que eles são ele é acoplado aqui no finalzinho do motor, ele é gigante, ó, ele possui uma grande inércia, e aí ele é acoplado aqui na saída do conjunto motor-bomba, e aí a sua grande inércia, quando existe a parada brusca da bomba, a inércia dele evita que a bomba pare de rotacionar de forma rápida, o que vai retardando aí, né, o efeito da parada e acaba diminuindo a intensidade do golpe, tá? E protege aí contra as subpressões. O segundo dispositivo que nós vamos comentar aqui são as ventosas. As ventosas, elas atenuam na proteção também contra as depressões, né, as subpressões, porque elas permitem a entrada de ar na tubulação. E a entrada de ar na tubulação, ela limita o valor da depressão, né, o valor da pressão, ao da pressão atmosférica. Então, por isso que a gente injeta ar lá também para reduzir a celeridade. Porque quando eu tenho uma presença de ar dentro da tubulação, a minha pressão mínima, ela é a pressão atmosférica. Então, eu não tenho ali pressões negativas acontecendo dentro da minha tubulação. Então, as ventosas, elas são escapes, né, para que o ar possa entrar dentro da tubulação e igualar a pressão. Então, existem vários modelos de ventosas e a mais comum é a ventosa com o flutuador esférico. Então, ela fica quando o flutuador fica aqui, né? Quando o nível da água tá normal, a esfera não permite que entre o ar. Quando acontece o golpe, a esfera volta, né, com o nível da água e aí o ar entra dentro da tubulação, causando aí essa redução da velocidade, né, e protegendo aí contra a subpressão. Aqui eu trouxe só alguns modelos de ventosas. Esse modelo aqui é bem comum, se vocês tiverem a oportunidade de viajar aí e verem adutoras, né, passando, esse modelo de ventosa aqui, ele é bem comum, então é super comum a gente ver, mas hoje já existem aí ventosas mais modernas também, né, e de outros tipos de funcionamento que permitem aí a entrada de ar na tubulação, para que a pressão interna se iguale à pressão atmosférica e então a gente não tem aí pressões negativas acontecendo dentro do tubo, ok? Próximo dispositivo de proteção que nós teremos aqui, que nós iremos ver, é o tanque de alimentação unidirecional, mais conhecido como TAU também, ok? A abreviação aí
das suas iniciais, né? Então, o tal, ele é um reservatório que ele é interligado à tubulação, tá? E o que é que acontece? Como é que funciona o tal? Na hora que se cria a onda de subpressão dentro da tubulação, cria-se um vazio, né? Cria-se um bolsão de ar. E aí, o tal, ele é um dispositivo que ele é cheio de água, e aí, quando acontece o golpe, a água que está dentro do tal, ela preenche a tubulação para que não haja o golpe, certo? Então, ele alivia a subpressão, né, que são as depressões, pressões negativas, e ele funciona dessa forma. Aqui é a linha de recalque, né, a nossa tubulação, e aí existe uma válvula de retenção aqui, que quando falta água na linha de recalque, essa válvula libera, e aí a água que estava dentro do tal passa e preenche a tubulação, ok? E aí essa água, ela retorna depois por outra tubulação para completar o nível do reservatório unidimensional. Então, ele parece uma chaminézinha, normalmente ele é bem alto, ele varia ali de 5 a 8 metros de altura, né? São dispositivos com menores portes, e ele serve aí para preencher o volume de água necessário. Nós vamos ver depois como é que a gente calcula aí a altura do tal, ok? Nós temos também uma solução bem parecida com o tal, porém mais econômica, que é o bypass, tá? O bypass, ele atua também contra a depressão, e a diferença dele quanto ao tal, né, que é o reservatório unidirecional, é porque aqui no bypass a referência vai ser o nível da água do reservatório que alimenta a bomba. Então, nós temos a bomba, nós temos o reservatório, e quando a bomba falha, né, a água, ao invés de passar pela bomba, vai passar por uma outra tubulação, fazendo um desvio, né? Então, quando a bomba falha, a gente libera aqui o registro para poder a água ter por onde circular e não causar aí o gol transiente de forma mais intensa, né? E conseguir proteger assim a tubulação. Nós temos também a chaminé de equilíbrio, tá? Que ela é um dispositivo que atua tanto na proteção contra as subpressões quanto na proteção das sobrepressões. Então, ela vai atuar na proteção de pressões negativas e nas pressões positivas também que ultrapassem ali o plano máximo de carga do sistema, tá? A chaminé de equilíbrio, ela permite a oscilação em massa da água entre a chaminé e o reservatório. Então, ela possui água dentro e ela permite, quando houver aqui o transiente, que a água vá para dentro dela e depois de dentro dela volte para dentro da tubulação. É como se fosse uma válvula de escape, né? Diferentemente do tal, que ele só permite que a água saia e depois tem que ser reabastecido, a chaminé de equilíbrio não. Ela também é um tubo aberto para a atmosfera, mas ela é livre, né? A circulação é livre entre a chaminé e a tubulação. Então, ela fica cheia de água, tem uma altura também calculada, tá? Essa altura aqui, ela é calculada. Isso aqui é uma folga que a gente deixa para que a água não extravase, né? Por cima da chaminé. Então, nós temos aí esse mecanismo que é super eficiente. As chaminés de equilíbrio, elas são bem mais robustas do que os taus. A gente pode ter chaminés aí de 40 metros de altura. Então, elas protegem a tubulação. Normalmente, quando a gente instala uma chaminé de equilíbrio, a gente tem proteção total da tubulação, tanto contra subpressões, tanto com sobrepressões. Então, ele é um equipamento super eficiente, entretanto, é uma torre de concreto, né? Muito alta, então, muito cara. Então, que exige aí uma manutenção também para que não se acabe, né? Para que não se desgaste. Então, tem que ser levado em consideração aí esses fatores na hora da escolha do equipamento. Então, o reservatório hidropneumático, assim como as chaminés de equilíbrio, eles também atuam ao mesmo tempo contra as depressões e sobrepressões, tá? Eles são recipientes fechados que contêm ar comprimido e água. Então, ele permite aí a possibilidade da oscilação da massa de água também. Então, possui ar comprimido e água. Quando a tubulação precisa
o ar descomprime, né? E a água sai e abastece a tubulação. Quando não precisa mais, a água abastece o reservatório e o ar é novamente comprimido, né? Então, fica nesse movimento. É o mesmo funcionamento da chaminé, entretanto, a gente não tem aqui uma tubulação aberta para a atmosfera. A pressão aqui, a pressão interna aqui, ela é diferente da pressão atmosférica, porque nós temos ar comprimido, tá? Então, fica variando aí de acordo com o percentual da compressão do ar. E aí nós vamos ver também aula que vem como esse percentual aí vai interferir. Aqui são alguns modelos de reservatório hidropneumático, né? Eles são produtos bem caros também, são vendidos com diâmetros comerciais e eles protegem aí contra as subpressões e contra as sobrepressões também, tá? Então tem um funcionamento bem parecido com a chaminé de equilíbrio. As válvulas de alívio, elas são dispositivos que vão atuar na proteção contra as pressões positivas, as sobrepressões, tá? O funcionamento das válvulas se dá através de molas, né? E aí nós temos aqui uma molinha, ó, que tem um extravasor na válvula. Quando a pressão fica muito alta, que a água tende a sair, ela extravasa aqui pelo extravasor, né? E aí é muito comum também a gente ver em adutoras, válvulas de alívio soltando água, né? Já tive de ver, inclusive. E aí ela solta a água, que é uma válvula de alívio cortada, né? Pra gente ver aqui o interior dela. E quando a água interrompe aqui, a mola sobe, aí libera a saída pelo extravasor. E aí a água sai ao invés de ficar com aquela sobrepressão dentro da tubulação. A válvula de retenção, ela também é vista como uma proteção porque ela é um dispositivo que é instalado a jusante da bomba, né? Toda instalação característica de bomba tem que ter uma válvula de retenção, porque no caso de uma parada do funcionamento da bomba, a água não vai retornar e não vai fazer com que a bomba gire na direção contrária, né? Transformando aí essa bomba em uma turbina. Então, a válvula de retenção, ela é um dispositivo de proteção por proteger a bomba. Quando ela para, a água não, além de causar danos à tubulação, não vai causar danos também ao sistema, né, ao conjunto motor-bomba, o que é muito importante. Aqui são alguns modelos também de válvula de retenção, só para ilustrar, né, que ela só permite que o fluxo aconteça em uma única direção. E, para finalizar, nós temos os inversores de frequência, tá? Os inversores de frequência, eles possuem uma atuação limitada na tubulação, e a ideia dele, basicamente, é controlar a velocidade de desligamento da bomba. Ao invés de a bomba desligar de uma vez, o inversor de frequência, ele é adicionado para que a bomba pare aos poucos, né? Que ela tenha uma parada mais branda, né? Então, ele não garante a proteção contra os transientes, ele apenas tenta aí atenuar a velocidade de desligamento da bomba. Então, com isso, não vai descartar a instalação de outros dispositivos, né? Mas ele é um equipamento fundamental contra o desperdício de água e também de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água. Então, a questão fundamental do inversor de frequência é que ele possibilita uma redução no consumo de energia elétrica de 10% a 50%. E aqui está a fotinha dele, né? Ele é esse equipamento aqui, que é instalado aqui junto ao motor da bomba, né? E aí ele possui a característica de controlar a velocidade de parada da bomba, que vai amenizar aí as velocidades dentro do tubo e causa aí uma redução no consumo de energia de até 50%, tá? Então, algumas medidas que nós temos que tomar para garantir a proteção ao transiente além de tudo, né, diminuir a velocidade do escoamento é uma boa medida. Aumentar sempre que possível o diâmetro da adutora, porque quanto maior o diâmetro, menor é a perda de carga, então menor vão ser os impactos. A adoção dos dispositivos de proteção, né, que são esses que nós vimos, juntamente com procedimentos operacionais, tá? Para que a gente possa manter aí as pressões transientes
dentro dos limites aceitáveis, principalmente dos limites do material da tubulação, e a combinação de dispositivos. Às vezes, foi como eu falei, às vezes um dispositivo resolve uma adutora inteira. Às vezes a gente tem que sair combinando vários dispositivos e ainda assim não consegue proteger a adutora. Então, cada projeto ele é único e ele deve ser avaliado e calculado de forma individual, tá? Então, isso era o que